Nesse vídeo nós vamos te falar como realmente diversificar uma carteira e como diminuir o risco da sua carteira a quase zero com 6 passos simples. Então mesmo você que já é um investidor raiz, fica até o final que você pode acrescentar alguma coisa em seu conhecimento. E a dica número 6 para você ter uma carteira à prova de crises é diversificação geral e numérica. Para você entender o que realmente significa isso, vamos relembrar alguns conceitos básicos aqui. A diferença entre risco sistêmico e risco não sistêmico. Vocês lembram muito bem, o risco sistêmico é aquele risco não diversificável. É uma crise que pode vir e afetar todos os setores da economia. E o risco não sistêmico é aquele risco que está relacionado diretamente a um setor específico. Por exemplo, uma crise que vem e afeta só os bancos. Você com certeza já ouviu falar que não se deve deixar todos os ovos em uma cesta apenas. Esse ditado do mundo dos investimentos surgiu a partir de um cálculo criado por Harry Marx. Esse cálculo também é chamado de fronteira eficiente e está representado muito bem nessa imagem. Então, pessoal, se você tem 100 mil reais e você compra ações de uma empresa apenas, se essa empresa falir, você perde tudo. E o que Harry Marx propôs aqui nesse cálculo é isso aí. Você vai comprando ações de empresas diferentes e vai diminuindo o risco. Então imagine ali que você tem uma carteira com 16 ativos. Os seus 100 mil reais estão distribuídos em 16 empresas diferentes. Se uma empresa quebrar, falir, não vai ser um prejuízo tão grande assim para você. E olha que a gente está falando de falência, que é um exemplo extremo. Pois você escolhendo bem suas ações, dificilmente isso vai acontecer com qualquer um dos ativos que você escolher. E por que a gente falou de risco diversificável e não diversificável? Olha aí na imagem, está demonstrado. O cálculo de Harry Marx sugere que acima de 16 ativos não vai mudar muita coisa na redução do risco, porque existe um risco que ele não é diversificável, você não consegue fugir desse risco diversificando a sua carteira. Então imaginem, por exemplo, a crise da pandemia que veio e afetou todos os setores da economia. Então se você tivesse 1000 empresas diferentes na sua carteira, ainda assim você sentiria uma diminuição na sua rentabilidade. Isso não significa, pessoal, que você não possa ou que você não deva ter mais do que 16 ativos. Lembre-se desse caso, por exemplo, que é o do Peter Lynch, um dos maiores investidores da Bolsa Americana. Criou um dos fundos mais rentáveis e que bateu a Bolsa Americana durante muito tempo. E ele tinha inúmeras ações nesse fundo, chegava a centenas. Mas é importante você saber que você precisa diversificar a sua carteira. E diversificar não é só comprar 16 ativos diferentes ou 20 ativos diferentes. E é aí que a gente entra na nossa dica número 5. Você precisa ter uma carteira diversificada com diversificação específica. Então a diversificação geral é em quantidade, a diversificação específica se refere a você ter setores diferentes na sua carteira, regiões diferentes, ou seja, uma diversificação geográfica, e moedas diferentes, uma diversificação cambial. Então, nesse caso, se uma crise vem e afeta todo o país, a bolsa cai, você vai sofrer menos se você tiver ações em outros países. O mesmo raciocínio se aplica a setores diferentes. Por que a gente disse que uma pessoa pode ter ações de 20 empresas diferentes e não ter uma carteira realmente diversificada? Porque imagine que essas 20 empresas são do mesmo setor, por exemplo, bancos. E aí vem uma crise que afeta todos os bancos. Então não basta uma diversificação numérica geral, é preciso uma diversificação específica, setores diferentes, regiões diferentes e moedas diferentes. O que nos leva à nossa dica número 4, e aqui você vai entender de uma vez por todas por que você precisa comprar ações americanas. Você vai entender o fluxo do dinheiro. Alguns chamam de anti-ações. Eu não gosto desse termo porque dá a ideia que é algo contrário às ações, o oposto de ações, e não é verdade. Mas se você ouvir esse termo, você já vai saber do que se trata. Então, pessoal, aqui nesse gráfico a gente tem uma comparação do Ibovespa
com o ETF IVVB11, que é o ETF que replica o índice S&P 500. São as 500 maiores empresas americanas. Ou seja, basicamente eu estou comparando bolsa brasileira com a bolsa americana. E olha que curioso, vejam que uma é espelho da outra. Tá vendo só aí, ó? Quando o Ibovespa está subindo, a bolsa americana está descendo e vice-versa. E por que eu disse que você vai agora entender o fluxo do dinheiro? Você vai entender por que isso aqui acontece. Pessoal, a maioria dos investidores da bolsa brasileira são estrangeiros, americanos. Então, quando a bolsa aqui está subindo, é porque o pessoal está encerrando a posição lá e vindo para cá. Ou seja, lá está caindo e aqui está subindo e vice-versa. Então, quando você se expõe a empresas americanas, você vai evitar que a sua carteira tenha uma queda muito grande quando o Ibovespa estiver caindo. Porque, embora o Ibovespa esteja caindo, vai ter uma força contrária na sua carteira aqui, de subida. Eu já sei, você está pensando, tá, mas se isso ia acontecer, quando o Ibovespa estiver subindo, a minha carteira também vai ter uma força de descida para baixo. E aí que vem uma grande sacada, que é entender esse fluxo a longo prazo. Veja só agora o gráfico de 5 anos. Em longo prazo, ambas vão sempre subir. Porém, se você tem exposição às duas, você vai diminuir os períodos de queda da sua carteira. Vocês lembram do nosso vídeo aqui, trader ou holder? Que a gente mostrou esse gráfico para vocês, desse estudo que foi feito com os dados da Bolsa Americana desde 1926. E aí também você pode ver claramente que os períodos de alta da Bolsa, chamados de bull, que estão em azul nesse gráfico, são muito maiores do que os períodos de baixa de queda. São chamados bears, que estão aí laranjado, o que confirma esse gráfico. Então, em longo prazo, a subida sempre é uma força maior do que a de descida. Isso também te permite avaliar os melhores momentos para entrar tanto aqui na Bolsa Brasileira quanto lá. Então você já sabe, em um período de grande alta aqui na Bolsa Brasileira, o que está acontecendo? O pessoal está saindo de lá e vindo para cá. Ou seja, lá está barato para você comprar nesse momento. E o preço do dólar vai cair. E isso aconteceu exatamente essa semana em que a gente grava esse vídeo. A Bolsa teve uma alta considerável e o dólar caiu. Ou seja, o seu ganho nesse momento é duplo. Você compra dólar barato e compra ações de empresas americanas baratas. E para finalizar essa quarta dica, pessoal, que é entendendo o fluxo do dinheiro, vamos chamar isso aqui de um seguro da sua carteira, que é o último passo para você entender como é que o dinheiro flui. Você já entendeu que quando a bolsa está subindo aqui, nos Estados Unidos, provavelmente ela está caindo. E quando vem uma crise geral que afeta tanto aqui quanto lá, para onde é que todo mundo corre? Para o ouro, gente. Durante muito tempo, a moeda americana foi lastreada em ouro, e isso contribuiu para que o ouro seja um dos grandes escapes dos investidores ainda nos dias atuais. Então aí, por exemplo, são duas ETFs que você pode investir em ouro através dessas ETFs. E a proteção para crises brasileiras, você já viu, é investir em ETFs americanas. Não necessariamente o IVVB11 é o melhor dos negócios. No nosso vídeo aqui que a gente fala o que são ações, nós explicamos essa diferença. Dê uma olhada lá, não deixe de conferir. E antes de seguir para a dica número 3, pessoal, eu quero fazer um pedido para você, não vai te custar nada, é gratuito. Gente, inscreva-se no canal, você está recebendo conteúdo gratuito, aproveite enquanto é gratuito. Você sabe que o nosso canal passa conteúdo de verdade, então nos dê essa pequena retribuição, inscreva-se aí e nos ajude a chegar aos 1000 inscritos. E a dica número 3, para você ter uma carteira à prova de risco, é entender a escala de risco, claro. Então essa imagem aqui, pessoal, representa muito bem a escala de risco dos investimentos, que vai desde os investimentos com baixo risco até os investimentos com alto risco. Isso significa que você deve avaliar qual percentual da sua carteira você está disposto a se expor, por exemplo, em bitcoins, que é um investimento de alto risco. Será que é arriscado eu ter 90% do meu patrimônio investido em bitcoin? Com certeza. Mas você não precisa
precisa também fugir do Bitcoin. Você pode ter um pequeno percentual da sua carteira lá. Se der certo, você pode aproveitar essa rentabilidade e se der errado, não é um prejuízo tão grande para você, até porque os outros investimentos da sua carteira também estão rentabilizando. E a dica número 2, vamos chegando aqui nas mais importantes, é fazer uma análise fundamentalista de todos os ativos que você escolher para sua carteira. Esse é o passo mais difícil de um holder. E escolher boas ações, você tem que dedicar bastante tempo para isso. E aqui nós vamos elencar o que nós entendemos que são os principais fundamentos que você precisa analisar. Então, o PL, o P sobre VPA, ROI, ROIC, CARG de 5 anos, o EV sobre EBIT. Vamos ter um vídeo aqui para te ensinar a fazer essa análise aqui desses que são os principais, mas você precisa analisar todos os indicadores, não só esses aqui. E além disso, pessoal, essa tela aqui já nos leva para a dica número 1. Mas antes da dica número 1, saiba de uma coisa, agora você já está sabendo quase tudo que é preciso para ter uma carteira à prova de crises. Porém, não deixe de ver o nosso vídeo sobre manutenção da carteira, porque se você não fizer uma manutenção correta da sua carteira, mesmo aplicando todos esses conceitos aqui, você vai jogar tudo por água abaixo, tudo pelo ralo. Então, além de aplicar esses conceitos, para você ter uma carteira à prova de crises, você precisa fazer corretamente a manutenção dela. E a última dica para você ter uma carteira à prova de crises é: vá além da análise fundamentalista. Você acabou de ver na dica anterior que você precisa analisar esses fundamentos, mas imagine só, você viu uma ação que está com um P sobre VPA muito bom. É uma ação que está muito barata. Aí você vai comprar ela porque ela está barata. Mesmo que você tenha analisado todos os fundamentos de uma análise fundamentalista, lembre-se o seguinte: se essa ação está barata, muito provavelmente é porque o mercado está vendo algum problema nela. E é por isso que você precisa ir além da análise fundamentalista. No nosso vídeo que nós analisamos a TASA, nós ensinamos você a analisar qualquer ação utilizando essa matriz BCG. Dá uma olhada nesse vídeo. Além disso, no nosso outro vídeo, como montar uma carteira de sucesso, a gente te ensinou também a analisar uma ação utilizando esse gráfico em rede, para que você possa ir além da análise fundamentalista.